Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso 6º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, um tema que as pessoas me perguntam sempre, com muita frequência, que é o que fazer para a gente evitar uma cicatriz inestética. Essa realmente é uma dúvida que muitos colegas médicos de outras especialidades me abordam para pegar dicas, para saber como conduzir os pacientes no pós-operatório, o que fazer para evitar essa cicatrização inestética, qual o passo a passo, quais tipos de pomada, o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Então, sejam bem-vindos, deixa eu ver quem já está aqui comigo. O Sérgio foi meu aluno na faculdade, a doutora Bárbara, que é dentista, trabalha no mesmo prédio que eu, a Carla, o Natanael, o Felipe, a Camila, que é residente de neurocirurgia aqui em Diamantina, o Gabriel, Vitória, a Érica, a Gabi. Sejam muito bem-vindos. E eu queria começar a nossa live, o Matheus também chegou. Queria começar a nossa live perguntando para vocês o seguinte: para vocês, o que é uma cicatriz inestética? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazer algumas anotações aqui para que eu não esqueça de falar para vocês, tá? Então responde para mim aí, por favor, o que é para vocês uma cicatriz inestética? Muito bem, vamos lá. Ninguém quis responder, todo mundo fica assim um pouco com vergonha às vezes. Deixa eu falar para vocês. Muita gente fala para mim o seguinte: Patrícia, cicatriz inestética é cicatriz hipertrófica e queloide. Não é isso? Na maioria das vezes é isso que vem à cabeça quando a gente fala em cicatriz inestética. A queloide e a cicatriz hipertrófica, elas com certeza geram um aspecto inestético daquela cicatriz. Mas vocês concordam comigo que aquilo não é aquela cicatriz exacerbada, não é a única coisa que possa vir a incomodar o paciente esteticamente na cicatriz? Pensa comigo, vamos lá então. Uma cicatriz irregular, ao invés de uma cicatriz mais retinha ou curvilínea que seja, mas uma cicatriz simétrica, uma cicatriz bem planejada, se ela for uma cicatriz irregular, ela também é inestética, vai chamar a atenção também do paciente, entendeu? Então, assim, é muito comum, por exemplo, em cesarianas, você perceber, às vezes, em uma parte da cicatriz ela tá menos curva e na outra parte ela tá mais curva. Ou ela tá mais deslocada para a direita do que para a esquerda, ela não tá centralizada. Gente, em outras cicatrizes também, não só na cesariana, eu falo muito da cesariana, gente, porque assim, é muito comum, né, vir pra gente mulheres que desejam fazer a correção da cicatriz de cesariana, mas não só isso. Também a abdominoplastia, que às vezes ela vai evoluir ali com flacidez de pele, ela vai evoluir com lipodistrofia, que ou já tinha ou agravou com a gestação e pós-gestacional. Então, é muito comum aí lidar com essa paciente. Mas, em todas as áreas que geram cicatriz, todas as áreas cirúrgicas que trabalham com as incisões, então, você tem a chance de ter todas essas questões que eu falei, que eu vou falar aqui, e que você pode evitar. Então, de cara, eu já vou dar uma dica que é super bacana, que é super importante, que é o seguinte: a gente planejando a incisão, ter essa cicatriz posicionada. A gente perdeu um pouquinho o sinal aqui, gente, a conexão aqui não tá tão legal hoje, e eu vou repetir então. Quando você vai fazer um planejamento da sua incisão, isso aí facilita muito. Então, o que vocês vão fazer no pré-operatório? Você tá com a intenção de fazer uma cicatriz, uma incisão, por exemplo, no braço. O que você vai fazer? Antes de fazer a incisão, no pré-operatório,
Na hora que você for planejar ali, se você for fotografar o paciente, é esse o momento. E não é todo cirurgião que gosta de fazer essa marcação com fotos, né? A gente na plástica usa muito as fotos de pré e pós-operatório, mas não é utilizado em todas as especialidades. A gente da plástica, a gente utiliza essa marcação, a gente faz essa marcação no momento que a gente está fazendo as fotos de pré-operatório, geralmente. Então, por que isso é uma dica muito importante? Você vai trabalhar com uma trena ou com uma régua maleável e uma caneta de marcação cirúrgica, dessas próprias para não sair a tinta durante o procedimento cirúrgico, ou não sair completamente, né? É difícil não sair, ficar 100%, mas elas não vão sair pelo menos completamente. Então, até o momento ali da incisão, você vai ter aquela marcação para te guiar. Então, gente, o mais importante é que vocês consigam já planejar essa incisão antes e até mesmo posicionar. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou fazer uma cirurgia com um cirurgião plástico porque eu não quero ter cicatriz. Gente, infelizmente é impossível a gente falar em procedimento cirúrgico sem cicatriz nenhuma, né? Claro, vai ter cicatriz que ela é tão mínima que ela fica imperceptível. Ou às vezes uma cicatriz até maior, até mais extensa, que também fica imperceptível pela qualidade dela. Mas você prometer para um paciente que você vai fazer ali um procedimento e não vai ter cicatriz, isso dali não acontece, né? Então, uma dica que eu vou falar para vocês é isso. Faz essa marcação, faz o desenho antes e vê ali se de um lado está mais elevado do que o outro, se você conseguiu centralizar no lugar onde você queria, se você consegue esconder a sua incisão em alguma área de dobra. Isso é uma das grandes coisas que os cirurgiões plásticos fazem, é que a gente tenta esconder a cicatriz em áreas de dobra, porque aí fica menos visível, menos perceptível, tá? Uma coisa que eu queria falar pra vocês. Vocês conhecem as fases da cicatrização? Quem aqui sabe falar pra mim as fases da cicatrização? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou ler aqui as perguntas, que apareceram algumas perguntas aqui, ó. A Camila perguntou, na cooptação das bordas de maneira simétrica. Não cooptação das bordas de maneira simétrica. Perfeito, Camila. E isso vai com certeza gerar uma cicatriz inestética. Porque se você traciona na hora de fazer a sua síntese, se você traciona mais um lado do que o outro, ou se você não compensa diferenças de tamanho, teve uma live anterior aqui que eu dei dicas de como você compensar a cicatriz quando as bordas têm tamanhos diferentes, porque isso eventualmente acontece. Às vezes você tem de um lado uma extensão maior do que a do outro, e aí mesmo nesse caso a gente consegue, ao aproximar essas bordas, existem alguns recursos que a gente utiliza para que a gente recompense essa diferença, né, e gere ainda assim uma cicatriz de qualidade, esteticamente falando, tá? Mas perfeito, se você não faz essa junção aí de maneira simétrica, você realmente tem uma tendência a ter uma cicatriz inestética. E aí, muito importante é que não só na hora de juntar, não só na hora de sintetizar, mas também na hora de incisar. Então, por isso que é muito importante, eu vejo vocês da neuro, vocês também fazem muita marcação pré-operatória, né? Vocês usam até as mesmas canetinhas que a gente. Isso é super importante, porque a gente seguindo ali o desenho é muito mais fácil da gente fazer do que livre, né? Do que, vamos dizer assim, do que a mão livre. Você fazer uma incisão simétrica, linear ou curvilínea, mas simétrica do jeito que você planejou, aquilo ali com certeza vai te dar um ganho estético muito importante. O Gabriel pergunta, com marcas maiores que o próprio ferimento? É o seguinte, Gabriel, é muito difícil você conseguir, por exemplo, vamos supor que você tem uma lesão cutânea. Vamos supor que você tem um nevo, que você tem uma indicação de retirar esse nevo para fazer uma biópsia. É muito difícil a gente conseguir prometer para o paciente que aquela cicatriz resultante no final, quando já fizer a biópsia, ela vai ser do tamanho igual ou menor do que a lesão. Porque a gente precisa de planejar, por exemplo, na grande maioria das vezes a gente planeja uma biópsia em elipse. E essa elipse, ela precisa ser maior do que a lesão, primeiro, para você tirar ali com margem de segurança.
E segundo, para você conseguir um fechamento perfeito das bordas, sem deixar aquelas orelhas, né, nas bordinhas. A Liz tá aí de novo, né, Liz? Seja bem-vinda, juntas de novo, ainda que à distância, em outras cidades. Mas muito bem, então vamos dar sequência aqui. Quem sabe quais são as fases da cicatrização? Isso é muito importante para a gente falar em pomadas, para a gente falar o que usar depois no pós-operatório. Então, gente, de uma maneira bem prática, bem sucinta, bem tranquila, a gente tem 3 fases aí da cicatrização. A primeira fase é uma fase rápida, que ela vai durar aí 24, 48, existe descrição aí até de 72 horas, que é a fase inflamatória. Depois a gente tem a fase, que é uma fase ali de cicatrização em si, que é a fase proliferativa. Essa fase proliferativa, ela vai durar mais ou menos 2 semanas. Gente, nessa fase proliferativa é que a gente tem a cicatrização da pele, que a gente percebe aquela cicatrização da pele, que a gente fala assim, ó, sarou esse ferimento, ó, essa ferida agora já fechou, esse aqui tá cicatrizado. Então, essa fase proliferativa, ela vai durar aí entre 10 e 14, eventualmente até 21 dias. Passada essa fase proliferativa, a gente entra na fase de reparo. O que é isso? É a fase onde o seu organismo, ele tende a frear aquele depósito de células ali, porque ele fala, peraí, já tá cicatrizado, eu não preciso continuar mandando aqui colágeno, não preciso continuar sintetizando tanto colágeno, tanta célula aqui para poder gerar a cicatrização. Se eu fizer isso, se eu continuar mandando muita coisa aqui para cicatriz, eu vou gerar uma cicatriz hipertrófica e eventualmente até um queloide, tá? Então, nessa fase de reparo é que a gente começa a ter esse freio no processo de cicatrização e começa a ter um remodelamento daquela cicatriz. Então, essa fase ela tem uma duração maior, ela tem uma duração variável, ela pode durar aí até 3, 4, eventualmente até 6 meses, tá? E assim, gente, não é acabou uma fase, começa a outra, essas fases elas se somam em alguns momentos, tá? Então, a gente didaticamente fala essa sequência, mas em alguns momentos ali você tá com a fase inflamatória, já junto ali com a fase proliferativa, em alguns momentos elas vão se somar ali, tá? Mas por que é importante a gente saber essas fases aí da cicatrização? É porque, gente, de uma maneira geral, na fase proliferativa, ou seja, vamos colocar aí uma média, até mais ou menos 14, 21 dias, a gente deve evitar o uso de pomadas que dão uma freada nessa cicatrização. Por quê? Porque se a gente usa essas pomadas nessa fase, você aumenta o risco de deiscência. Você aumenta o risco. O que é deiscência? É a abertura dos pontos. Pode ser uma abertura parcial, então você pode ter uma deiscência parcial ou você pode ter uma deiscência total, tá? Então, o perigoso de usar, às vezes as pacientes ficam ansiosas. Elas, olha, fulana de tal, minha amiga usou tal pomada, ela gostou muito, eu já posso começar a usar? Então, uma dica de ouro você sempre vai falar para o seu paciente, isso fica inclusive, gente, nas minhas recomendações de pós-operatório, por escrito, tá? Eu dou isso por escrito para as pacientes. Eu sempre oriento a limpeza diária dessa ferida. Então, eu falo para as pacientes, eu deixo escrito lá para as pacientes, lavar a ferida diariamente, com água corrente e sabonete bactericida, por líquido, por um período X. Não utilizar nenhuma pomada ou nada em sua cicatriz que não seja autorizado pelo médico, tá? Isso por quê? Porque, gente, não dá para passar uma receita de bolo. Não dá para falar assim, olha, nessa fase aqui você vai passar isso aqui para todo mundo, nessa fase aqui isso aqui para todo mundo. Não. Você precisa acompanhar cada paciente, você precisa ver cada paciente vai ter um tipo de demanda, tá? E cada paciente tem uma tendência para uma cicatrização. Então, assim, tem pessoas que têm uma tendência para ter cicatriz hipertrófica, para ter queloide. E aí eu já vou parar um pouquinho para diferenciar aqui com vocês
o que é cicatriz hipertrófica e o que é queloide. Hoje vocês estão participando muito pouco. Deixa eu ver se alguém me fala aqui qual que é a diferença de cicatriz hipertrófica e queloide. Vamos lá. Vamos ver aí quem que vai ter coragem de participar, de me ajudar aqui. Vocês estão participando muito pouco. Vou prender o cabelo aqui que tá muito quente aqui. Vou esperar ajuda aí, hein? Vamos lá. Eu não gosto de live que só eu falo, não. Eu gosto de live com participação. Então, tá na hora de vocês me ajudarem aí. A pergunta é, qual que é a diferença de cicatriz hipertrófica para cicatriz queloidiana? Quem vai me ajudar? Se vocês não forem me ajudar, eu vou parar a live, hein? Porque senão fica difícil aqui pra ficar falando sozinha. Gente, é o seguinte, não vou pegar pesado com vocês assim, não. Tanto a cicatriz hipertrófica, vamos lá, ó, o Sérgio começou, gostei. Cicatriz hipertrófica, ela respeita a lesão, queloide extrapola a lesão. Isso é, sim, uma descrição que a gente tem como uma das principais características que acontecem entre elas. Então, gente, a cicatriz hipertrófica é aquela cicatriz elevada. Então, você vai ver ali uma cicatriz elevada, né? Os limites da cicatriz são elevados e ela geralmente é mais avermelhada e pode ser um pouco dolorosa, pode também ter um pouquinho de coceira, de prurido, né? Mas a cicatriz queloidiana, ela tem essa característica aí que o Sérgio falou mesmo. A cicatriz queloidiana, gente, ela não fica só restrita, por exemplo, à área de incisão. Ela começa a crescer ao redor também da incisão. Às vezes você não tem nenhuma incisão, às vezes, por exemplo, uma cicatriz de acne. A pessoa teve uma acne e aí, ao cicatrizar, ela tem ali queloide. Então, extrapola muito a região onde que inicialmente tinha ali acne. Vocês já repararam, por exemplo, em lóbulo de orelha, que é um dos lugares mais frequentes que a gente vê queloide. Então, assim, em lóbulo de orelha, o que gerou ali, a maioria das vezes, o que gera queloide ali? É aquela incisão, a perfuração que a gente faz pra gente colocar o brinco, né? Ou um brinco, ou um largador, o que seja. E aí, vocês já pararam pra ver quem tem tendência a ter queloide e quem tem queloide ali em pavilhão auricular, no lóbulo da orelha, o tanto que aquela cicatriz ali, ela é maior do que a perfuração que foi feita, né? Então, a queloide, ela tem essa característica, a gente considera até como um aspecto tumoral, né? É um tumor benigno, mas é um tipo de crescimento tumoral, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó, o que a Vitória falou. Queloide tende a sair do limite da incisão, perfeito, enquanto a cicatriz hipertrófica, apesar de aumentada, respeita esses limites, perfeito. Outra característica, então, da cicatriz hipertrófica, que comparando com queloide, é a tendência para regredir sozinha. Então, gente, se você for acompanhando essa cicatriz hipertrófica, às vezes a gente fica muito ansioso para já tomar alguma atitude, para já fazer alguma coisa ali para resolver. E às vezes o próprio organismo, na fase de remodelação, que eu não falei para vocês, na fase de reparo, a gente vai ter uma duração ali variável, mas que pode chegar a meses. Então, nessa fase ali do remodelamento, remodelamento, alguns lugares vão falar de um jeito, outros do outro. Nessa fase ali do reparo, o seu próprio organismo, ele vai tentar resolver aquela hipertrofia, tá? Então, às vezes é até complicado você fazer algum tipo de abordagem, um tratamento mais agressivo na cicatriz hipertrófica, porque você pode somar com a ação do seu organismo, que também está ali tentando resolver aquela situação, e no final você ter alguma coisa inestética também, tá? Então, até 1 ano, a cicatriz hipertrófica, ela pode ter uma resolução boa, sozinha, sem uma intervenção, tá? Claro, a gente pode utilizar alguns recursos para acelerar isso aí, para ajudar o paciente a não ficar tão ansioso nesse momento. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, uma outra característica que nos chama atenção é a questão da sintomatologia. Não é que somente queloide que vai dar dor e prurido, mas na cicatriz queloidiana isso é muito mais intenso, isso é muito mais frequente
E isso tende a acompanhar também a evolução da doença. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz para saber se o tratamento com corticoide, porque uma das coisas mais importantes para tratar queloide é a aplicação de corticoide dentro da lesão. Então, uma das coisas que a gente faz para saber se aquele tratamento está indo bem, se está tendo uma boa resposta, é você perguntar para o paciente: olha, do mês que a gente aplicou para cá, você tem percebido que a coceira, o prurido, tem diminuído, tem mantido a mesma coisa, tem aumentado? E mesma coisa em relação à dor. Então, geralmente, o paciente vai falar para você: olha, tem diminuído, eu acho que parou de coçar. Ou eu sentia muita dor na hora que eu fazia a manipulação desse local e agora eu já não estou sentindo mais. Então, isso também é muito frequente, tá? E é importante porque tem tudo a ver, essa sintomatologia tem tudo a ver com a atividade da doença. Então, essas lesões que estão em atividade, queloide que está com tendência para crescer, geralmente ela vai ter alguma sintomatologia. E se você conseguiu fazer uma aplicação, primeiro, você vai perceber que a consistência da lesão geralmente diminui. Então, o queloide, quando chega pra gente começar a tratar, geralmente ela é bem endurecida. E à medida que a gente vai fazendo o tratamento, a gente vai tendo essa redução aí da consistência também, junto com a redução da sintomatologia, tá bom? Se tiver alguma dúvida, se eu estiver falando de uma forma rápida ou difícil para vocês entenderem, me fala que eu vou voltar, tá bom? Aí, gente, eu queria falar para vocês outras coisas que falam a respeito, que nos chamam a atenção para a questão de ser uma cicatriz inestética, porque a gente já falou aqui da irregularidade. Então, uma cicatriz não simétrica, uma cicatriz às vezes começa baixa, sobe, depois abaixa de novo. Uma cicatriz irregular, ela também é inestética. Às vezes ela não tem alteração de relevo nenhum. Nós falamos aqui de alterações de relevo, né, que geram uma cicatriz inestética, sim. Mas às vezes a cicatriz está plana, ela nem está deprimida e nem está elevada, mas ela está irregular, ela também fica inestética. Uma outra questão que leva também a esse aspecto inestético da cicatriz é o alargamento. Vocês já repararam que às vezes a cicatriz ela tá fininha ali no início do período de cicatrização e com o passar do tempo ela vai ficando uma cicatriz mais larga? Vocês já viram que eventualmente isso acontece? Sabe por que isso pode acontecer? Tem várias coisas que se somam, claro. Mas, gente, lembra que eu dei para vocês aquela dica lá na live anterior, falando a respeito da aproximação das bordas da ferida antes de fazer a síntese final da pele? Então, essa é uma das coisas que nos ajuda a ter menos alargamento de cicatriz. Então, aquela cicatriz aquela incisão que você não faz uma aproximação de planos mais profundos e vem só fechando a pele, ela tende a no pós-operatório ter uma tensão maior, trazendo essas bordas para abrir. E pode ser que ela não abra ali, não tenha uma deiscência, não tenha uma abertura dos pontos, mas ela vai forçando a pele, né? E essa cicatrização, ela vai tendendo a abrir um pouco a camada ali da epiderme, da derme, na fase de cicatrizado proliferativa e até de reparo. E aí, às vezes, você vai ver uma cicatriz que geralmente ela é mais esbranquiçada, né? Então, ela tende a ser mais clara, pode ser avermelhada também. Nem toda cicatriz alargada ela é esbranquiçada. Ela pode ser também avermelhada. Mas é uma cicatriz que tende a ser ou do mesmo plano da pele ou um pouco até deprimida, com uma pele bem fininha no meio, naquela parte central ali, que é justamente por causa dessa tração ali ao longo do período de cicatrização, que vai fazer com que essas bordas se alarguem. Isso também deixa a cicatriz com uma qualidade ruim, né? E às vezes a gente precisa ressecar essa parte central da cicatriz ali pra gente corrigir. É muito difícil da gente fazer um tratamento desse alargamento de cicatriz que não seja cirúrgico. E aí a cirurgia seria ressecar essa cicatriz, aproximar as bordas com pontos subdérmicos e aí depois você faz a síntese da pele, tá? Uma outra característica, gente, que a gente fala de cicatrizes inestéticas é a questão da alteração de cor, de pigmentação. Então, naquela fase inicial, é normal, é de se esperar que a cicatriz ela fique hiperemiada, que ela fique mais vermelha,
Por quê? Porque a gente tem a reação inflamatória. Inclusive na fase inicial, a gente fala, né, que é a fase inflamatória. Então a gente tem uma série de fatores ali inflamatórios que fazem com que aquela cicatriz no início ela tenha sim uma tendência para uma coloração avermelhada. Então a gente precisa de acompanhar. Eu acho que muitas vezes a gente fica ansioso para tratar, para resolver, para não deixar aquilo ali evoluir. A gente acaba entrando com medicação, acaba entrando com procedimento, que às vezes você vai dificultar e vai piorar o resultado a longo prazo ao invés de ajudar, tá? Então, aquela cicatriz que tende a ficar vermelhinha mais tempo, às vezes ela não tá tão elevada, ela tá tendendo só a ficar mais vermelha mesmo, mas não tá elevando, não é cicatriz hipertrófica, concordam? Porque a cicatriz hipertrófica, ela tende a ficar avermelhada também, mas ela é elevada. Então, assim, aquela cicatriz que ela tá com uma coloração avermelhada, no pós-operatório já um pouco mais tardio, já passou ali um mês, já passou um mês e meio, de repente é a hora de você tentar um corticoide, mas um corticoide que não seja intralesional. Porque o corticoide intralesional numa cicatriz plana, gente, é muito ruim. Ele tende a fazer uma depressão na cicatriz, ele tende a fazer, deixar a cicatriz também esbranquiçada, fazer essa, né, leucodermia aí. Ele tende a alargar essa cicatriz, então não é legal você começar já com esse corticoide intralesional. Mas existe, por exemplo, tem uma fita que é oclusiva, que tem corticoide, chama Drenison. Eventualmente a gente passa a pomadinha aí, que é o Drenison, e aí dá uma melhoradinha já, tá? Aí vamos falar então, também falando sobre questão de pigmentação. Às vezes os pacientes chegam, gente, com uma cicatriz bem escurecida, né? Aquela cicatriz que está tendendo realmente a ficar com uma pigmentação, uma hiperpigmentação, e ela tende a ficar escurecida. Existem algumas pomadas que a gente pode indicar para que essa cicatriz não fique tão hiperpigmentada, mas não é fácil, porque essa hiperpigmentação pós-operatória é bem mais difícil de clarear do que manchas comuns da pele, né? Então a gente pode usar pomadas clareadoras, existem algumas pomadas clareadoras que a gente tende a indicar para cicatriz, mas tem que tomar muito cuidado porque eventualmente a resposta não é tão legal. E nesses casos a gente pode pensar também no laser, né? O laser também nos ajuda nesses casos. Isso tem uma questão tem muito a ver com a tendência da própria pele da paciente, da própria cicatrização da paciente. E a gente não pode ficar esperando muito tempo, porque se você está identificando uma hiperpigmentação naquela paciente, a tendência é que essa hiperpigmentação, e aí vai mais para uma coloração marrom e não só vermelhinha, como a gente estava falando aqui no início. Aí é uma tendência que fica difícil de você consertar depois, tratar depois, se passar muito tempo aí de pós-operatório, tá? E aí, gente, eu queria falar para vocês o seguinte. Patrícia, beleza, eu entendi o que você falou, entendi que é bem complexo, inclusive, essa abordagem aí pós-operatória, mas sintetiza para mim, o que eu posso utilizar para a maioria dos pacientes, para todos os meus pacientes, no pós-operatório ali imediato, de forma que a gente tenha uma tendência para uma cicatrização melhor. Beleza, então tá bom. Tem alguma pomada que eu já posso passar para todo mundo e que não vai atrapalhar a cicatrização e que vai tender a melhorar essa cicatrização? Aí, gente, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Tem pomada, tem outros recursos, tem óleos. Vamos anotar aí. O que a gente vai fazer no pós-operatório imediato? Primeiro, é essencial que você tenha um acompanhamento dessa cicatrização, tá? Então, se você está acompanhando a cicatriz, seja através de visitas regulares, né, de consultas regulares, acompanhamento também com fotos, né? Você vai fazer uma sequência ali de fotos para fazer esse acompanhamento ali. E aí, você precisa ver de perto como que está evoluindo para que você possa mudar de ação a qualquer momento se precisar. Mas uma coisa que todo mundo pode usar no pós-operatório, obviamente, se a pessoa tiver alergia ou alguma coisa assim, não. Mas a gente precisa de hidratar essa ferida, tá? As feridas, gente, como toda a pele, elas precisam ficar hidratadas.
E o problema é que os pacientes acreditam que não deve passar nada em cima ali da ferida, porque eles morrem de medo de passar qualquer coisa. Daí a gente usa sabonete para lavar essas feridas, então já tende a ressecar essas feridas, principalmente esses sabonetes antissépticos, eles já tendem a ressecar. E se você não hidrata essa ferida, com certeza ela vai ter uma tendência para uma cicatrização pior. Então, o que a gente pode recomendar no pós-operatório para o paciente utilizar? Aí tem coisas mais baratas e tem coisas um pouquinho mais caras, caso o paciente queira investir um pouco mais. Então, não sei se vocês já viram, mas existem plaquinhas, fitas de silicone, que elas são adesivas, você coloca em cima ali da cicatriz e elas fazem uma boa hidratação ali da cicatriz. Não é legal essa fita no pós-operatório tão imediato, é bom a gente esperar alguns dias para que eventualmente não machuque ali na hora de você colocar ou tirar e que também não fique sujando de sangue, né? Que nos primeiros dias é normal a gente ter ali um pouquinho de evasão ali de líquidos. Então, gente, a plaquinha de silicone, ela é muito legal. Existe o gel de silicone, e aí a gente tem várias marcas, mas o gel de silicone é muito legal. O gel de silicone, ele pode ser utilizado num pós-operatório bem recente, e ele vai ter essa característica de fazer um bloqueio ali, uma oclusão da ferida, que é muito legal até para diminuir a chance de infecção daquela ferida ali. E ele vai proporcionar uma boa hidratação para aquela cicatriz, tá? Então o gel de silicone, gente, é muito legal. Só que não é tão acessível, não é tão barato. Então nem sempre os pacientes vão ter acesso aí a esse gel de silicone. Um outro recurso que é mais acessível, acho que a grande maioria dos pacientes aí vai conseguir ter acesso, é o óleo. Então, um bom óleo, por exemplo, o óleo de girassol com o AGE, ele é muito bom para o pós-operatório. Aí tem paciente que fala assim, posso usar o óleo de rosa mosqueta? Pode também usar o óleo de rosa mosqueta. Posso usar o bio-óleo? Gente, depois vocês reparam que o bio-óleo tem na própria descrição dele, pede para não utilizar em peles com feridas. Então não é para essa fase aí, é uma fase mais tardia. Nessa fase mais recente, a gente pode optar então por um óleo de girassol com ácido, com outros ácidos, mas a gente não deve utilizar o bio-óleo nessa fase aí recente, tá? Então pode usar o óleo de girassol com AGE, que eu gosto muito, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram, tá? Que eu parei de prestar atenção para ver se ficou alguma dúvida. A Marina fala, cicatriz hipertrófica é mais passível de regressão. Isso, perfeitamente. Foi exatamente o que a gente falou aqui. Tem algumas coisas que a gente pode utilizar para melhorar, mas ela tem uma tendência a regredir espontaneamente, muito mais fácil sim. A Camila, queloide não regride espontaneamente, às vezes é pruriginoso, ultrapassa os limites da cicatriz. Perfeito. Cicatriz hipertrófica elevada, endurecida, fica no limite da lesão. Essa característica de ser elevada e endurecida, as duas têm em comum, mas queloide tende a ser mais endurecida e tende a ser mais elevada do que a cicatriz hipertrófica. A conexão não tá legal, né, Camila? Por isso que tá pausando direto e eu tô demorando para ver o comentário de vocês. Eu acho que tá tendo muita live, né? Tá ficando carregado aí o sistema, eu não tô conseguindo realmente ver simultaneamente aí com vocês. A Camila pergunta, a partir de quanto tempo está indicado o uso do laser em casos de cicatriz com coloração mais escurecida? Camila, depende. Você vai acompanhar, não pode ser um pós-operatório recente, tá? Eu acho assim, de uma maneira geral, a gente vê os protocolos a partir de 3 meses. Antes de 3 meses, você ainda tem uma cicatriz que ela ainda é muito imatura. Então, é muito instável ainda aquela cicatriz. Então, talvez o próprio laser poderia dar alguma resposta também para hiperpigmentar. Então, assim, antes de 3 meses, eu acho muito temerário, né? E a maioria dos protocolos não permite isso, que você comece antes de 3 meses. A partir daí, vai ser variável de acordo com a evolução aí do paciente, tá? Diga após a retirada dos pontos, se a pele começa a ficar avermelhada sem sinais de flogose. Não, mas aí é diferente. Se você tá notando que a cicatriz tá ficando avermelhada, é diferente daquela hiperpigmentação, que para uma coloração mais pro marrom, entendeu? Eu tô falando, se você tá falando em hiperemia, uma cicatriz mais vermelha no pós-operatório, e ela tá elevada,
a gente pode pensar em cicatriz hipertrófica. Daí uma boa coisa pra gente fazer é receitar um corticoide tópico e massagem local. Uma outra coisa que a gente pode fazer é o corticoide em fita oclusivo. Tem, por exemplo, o Drenizon oclusivo que a gente pode recomendar, tá? Então, se você tá percebendo elevação, aí às vezes você vai precisar de esperar um tempo maior, porque se você faz a aplicação intralesional antes de 1 ano, você às vezes está lutando ali com o próprio organismo que poderia resolver isso em até 1 ano, mais ou menos. É a fase de regressão esperada da cicatriz hipertrófica, é mais ou menos 1 ano. Então, se você faz isso ali antes, se você aplica um corticoide antes, você pode piorar ao invés de melhorar, tá? Mas o corticoide tópico, sendo ele em creme ou sendo ele em fita oclusiva, você pode usar numa fase mais precoce, tá bom? Não sei se eu consegui responder. Você me fala se eu conseguir responder sua dúvida aí. Você indica banho de clorexidina aquosa para limpeza no pós-operatório? Não indico, Camila. Normalmente é o seguinte, no pós-operatório, o que eu costumo indicar? Eu costumo indicar que o paciente tome banho com um sabonete antisséptico que seja fácil dele encontrar em farmácias por ali mais ou menos 1 semana. Se a pessoa também fica muito tempo usando um sabonete antisséptico, ela pode ficar, a cicatriz pode ficar muito ressecada, tende a ficar muito ressecada, e tem paciente que acaba tendo uma reaçãozinha alérgica ali no local, tá? Por causa do uso mais continuado desse tipo de solução. Clorexidina pode ser utilizada? Pode. Você pode utilizar, mas ela não faz uma limpeza da parte do sabão, né? A clorexidina aquosa, ela não tem a parte degermante ali. Então, às vezes também falta um pouco isso na região, principalmente ao redor da ferida ali, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que é isso que ficou de dúvida. Gente, o que a gente não deve utilizar num pós-operatório recente? O que a gente não deve? Então, essas pomadas, por exemplo, tem algumas pomadas que elas têm fatores para conter a proliferação ali da cicatriz. Então, essas pessoas que tendem a ter uma cicatriz hipertrófica ou tendem a ter queloide, a gente indica algumas pomadinhas. Uma delas, por exemplo, é o Contractubex, que eu gosto bastante. Contractubex, gente, ela tem alguns ativos que vão retardar essa proliferação, vão frear essa proliferação. Só que qual que é o problema? É que a gente tem a fase proliferativa natural e necessária. Então, naqueles primeiros 14, 15 dias, não é legal você utilizar essas pomadas que retardam a cicatrização. Mesmo nos pacientes que eventualmente têm tendência a ter queloide, mesmo nos pacientes que têm tendência a ter uma cicatriz hipertrófica. Espera ali pelo menos uns 15 dias, uns 20 dias, para que você tenha segurança de não ter um comprometimento da cicatrização necessária para aquele período, tá? Então, outra dica que é super legal, gente. Às vezes, você não tem a fita de silicone, que ela realmente é cara, não é fácil também de encontrar para comprar. Às vezes, você pega ali uma fita de micropore bem fininho, orienta para o paciente comprar aquele micropore bem fininho, de 1 centímetro, e aí ele vai cortar uma fitinha de micropore do tamanho da lesão e colocar ali um micropore por cima da lesão, tá? Isso é muito legal, por exemplo, para cicatriz de cesariana, ajuda muito a não ter essa hipertrofiazinha discreta que tende a ter na fase inicial ali, dos primeiros meses, ajuda muito, tá? Então, o próprio micropore, ele é barato, ele é em conta, você encontra aí disponível em todas as farmácias e ele consegue te dar um resultado semelhante, né? Claro que não igual, porque ele não vai ter essa parte da hidratação que o silicone dá, mas ele tem uma contenção mecânica ali. E uma outra coisa importante, gente, quando a gente está tratando cicatrizes elevadas, é que às vezes não adianta só a gente passar o cremezinho, a gente precisa também massagear essa cicatriz, porque você vai fazer com que ative ali os produtos e a força mecânica também, ela ajuda a conter aquela proliferação excessiva ali daquela cicatriz, tá? Então, você orienta o paciente, vamos supor, você receitou uma pomadinha, exemplo, Contractubex, passar 3 vezes ao dia e massagear por 5 minutos. Aí, o paciente vai passar e vai ficar ali 5 minutinhos massageando ali.
Normalmente, se você fala 5 minutos, ele vai ficar 1. Se você falar 1 minuto, ele vai passar ali e vai tirar. Então, eu sempre falo um pouquinho mais de tempo do que o que realmente é, para que o paciente faça um pouco mais daquilo que a gente está esperando, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Vocês queriam perguntar mais alguma coisa? Esse assunto, ele é extenso, ele é complexo. Acho que dá pra gente reabordar em outros momentos. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida mais específica, se tiver alguma coisa que eu não consegui explicar muito bem, vocês podem me mandar aqui, que ou a gente faz um post ou a gente faz uma outra live para poder explicar, tá bom? Foi uma honra estar aqui com vocês de novo. Mais uma tarde bacana, super maravilhosa aqui com vocês. Vou dar mais uma roladinha aqui para ver se teve algum outro comentário. Vamos lá. A Camila falou que entendeu, tá? Se ficar alguma dúvida, se você quiser me perguntar depois, fica à vontade, tá, Camila? E a Marina pergunta, e os imunomoduladores tópicos, Paty, você indica para as hipocrômicas? Marina, eu não tenho uma experiência com imunomodulador tópico, tá? Eu vou conversar com algumas amigas dermatologistas e vou pesquisar melhor a respeito aí do tema e a gente volta a conversar. Porque eu não tenho uma experiência para te falar agora qual seria vantagem, desvantagem, quanto tempo, quando começar. E aí eu prefiro voltar para te responder isso, tendo estudado e conversado com pessoas que têm experiência na área, tá bom? Gente, na medicina é assim, nem sempre a gente domina todos os assuntos, não tem problema nenhum. A minha área, por exemplo, com a área de dermatologia, é uma área que se soma, é uma área que muitas vezes, inclusive, tem alguns tipos de cicatriz que eu acabo encaminhando para dermatologia, para a parte de laser, que eu não trabalho, né? E aí a gente tá nessa constante evolução, tá? Então, aquilo que eu não domino, aquilo que não é do meu dia a dia, eu não vou ficar aqui falando para vocês de orelhada, tá? Então, assim que eu tiver alguma coisa melhor para te posicionar, eu te respondo por aqui, que é bom que aí outras pessoas também podem ter acesso, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem e uma ótima semana.